Em 2020... Caralho, foi 2019, a gente conversou com os candidatos à prefeitura de São Paulo. E, cara, as conversas, elas não tinham a ideia de fazer as pessoas votarem no A ou no B ou no C. Elas tinham a ideia de, cara, ó, você tá vendo um cara falar aqui livremente, esse cara é candidato a um cargo importante, ele tá falando aqui livremente sobre as coisas que a gente tá levantando aqui, que são dúvidas de um cidadão médio. Uhum. O que um cidadão médio perguntaria pra esse cara? Porque eu sou um cidadão médio. Então eu tô conversando aqui com um cara que da maneira mais humana, mais real que é possível, com as câmeras ligadas. E aí você vai ouvir esse cara falando, depois você vai ouvir o outro cara falando, o outro, e aí você toma a tua decisão. Claro. Certo? Não sou eu que vou mandar você votar em ninguém. Tá ligado? Então assim, nesse ponto, eu acho que esse é o papel que eu cumpro aqui hoje, sabe? No Flow. E, cara, uma parada que eu queria te perguntar como é que tu vê qual que você acha que é o caminho, qual que é a evolução, para onde que vai o jornalismo agora nessa década? Bom, agora, no momento presente, que a gente tem mídias sociais assim tão exuberantes e que as pessoas usam isso para se informar pra caramba. Tem muita coisa que acontece instantaneamente nas redes sociais e tal. O jornalismo, como é que ele vai se adaptar? Será que eles vão ensinar na faculdade o jornalismo igualzinho ensinava 10 anos atrás? Não. Não. Aliás, acho que eles não sabem como é que vão ensinar de agora para diante. Porque tudo isso que você falou é uma realidade. Agora, o fato de todas as pessoas noticiarem as coisas, todas as pessoas registrarem e publicarem, não quer dizer que elas estão fazendo jornalismo. Sem dúvida. O jornalista tem compromisso com a qualidade da informação. É isso que diferencia o trabalho do jornalista de tudo mais que é feito em relação à informação. Uma coisa é você divulgar uma informação, outra coisa é você checar, verificar, buscar fontes e tentar eu digo que nós somos contadores de história e nós tentamos contar a história o mais próximo possível na maneira como ela realmente aconteceu. Você vai num determinado lugar, teve um acidente, você vai procurar as pessoas que possam contar como é que foi o acidente. E ali você junta e tenta juntar os pedaços, junta aquelas entrevistas para contar para as outras pessoas que estão em casa o que aconteceu. Quando você simplesmente chega e fala, o cara chegou e bateu e tinha uma garrafa de cachaça dentro do carro dele, a garrafa de cachaça no carro dele não quer dizer que ele bebeu a garrafa, não quer dizer que ele bebeu a cachaça, não quer dizer que a garrafa era dele e não quer dizer que ele estava embriagado. Este é o compromisso que o jornalista tem. Ele tem que chegar e falar assim, tinha uma garrafa de cachaça, mas o cara foi submetido ao exame do bafômetro e ainda não saiu o resultado. Mas isso leva tempo, né, Tramontina? Só que isso leva tempo. E quando você pega, então... O cara que vai na rede social quer publicar logo a garrafa de cachaça. Isso, ele começa com a imagem da garrafa de cachaça. E o velocímetro que trava a 200 km por hora? Aí você vai e procura especialista neste assunto, eles falam o seguinte, quando um carro está em velocidade e ele tem, por uma fração de segundos, um bloqueio, ele para, ou porque ele bate, ou porque ele trava, ou porque ele quebra, ou porque ele se choca com uma árvore, com um muro, há uma disfunção absoluta nos computadores e um veículo que estava a 30 por hora pode ir para o relógio, o velocímetro, a 200. E o veículo que estava a 140 pode parar no 30. Agora você tem que conhecer isso, porque senão você vai fazer bobagem e vai destruir o motorista que talvez não seja um criminoso, não seja um irresponsável. Sim. É isso que diferencia o trabalho do jornalista com aquilo que milhões de pessoas a todo instante fazem, que é publicar informação. Eu concordo total, Tramontina. Eu só queria acrescentar assim, para mim não fica só no jornalista. Assim, hoje, se tiver um professor que sabe dar boas aulas de química e ele usa isso no canal dele, ele cuida do conteúdo e tal, ele vai conseguir ganhar o quê? Uma reputação. E é por isso que reputação é algo tão importante num lugar que às vezes as pessoas ficam famosas muito rápidas, sem ter o tal dos tombos, entendeu? Esse é o lance.
Se você é um professor, se você é um comunicador mesmo, se você é um cientista, ou se você é um interessado... Lá na Cultura eu entrevistei um menino do História Preta, um menino incrível, que tem um podcast, ele era militar da Marinha, e ficou fazendo um podcast sobre racismo e ninguém sabia que era ele. Até o dia que ele entrevistou o Emicida, e aí ele teve que sair da Marinha e tal. É um garoto que se interessou por história, entendeu? O Thiago André, um cara da Baixada Fluminense. Ele pegou, criou esse podcast e hoje é o veículo dele, né? Era um sargento da Marinha, né? Ele não é jornalista, ele não é professor. Aliás, ele fez história. Ele se interessou por história, cursou história. Então, para mim, não é só o jornalista. O jornalista, eu amo jornalismo, né? Eu inclusive, sou jornalista, tenho o maior orgulho disso. Agora, o jornalista, ele já se confundiu com o padre, com o médico da cidade. Era o cara que sabia tudo, que era o dono da verdade. Isso sempre me incomodou no jornalismo. O jornalista não é o dono da verdade. Não, nunca foi. Nunca, mas muitos acreditam que são. Muitos. Você concorda? Muitos se acham. Você O que você está falando, Muitos. A maneira que você descreve o jornalista eu observo que tem uns que se intitulam jornalistas, mas não o são, porque eles não se enquadram no que você está descrevendo como jornalista, que eu concordo que deveria ser o jornalista ideal. Mas, pô, Você vai falar nomes? Pô, eu nem sei nomes, para ser sincero, mas eu vejo a maneira... A produção está me pedindo para nomes. você entregar nomes para aumentar a audiência. Tá. Mas, pô, por exemplo, se a gente está falando sobre... se tiver uma notícia sobre um fato político, qualquer coisa do tipo, eu considero raro histórias que vão parar até em portais que estão preocupadas somente com a verdade e não em entregar um viés político ou uma agenda que vai enfiando ali e moldando a opinião pública, sabe? E eu considero isso uma falha brutal, assim, ela é até meio desonesta, na minha opinião, quando a gente está falando sobre até destruição de reputação, assim, que são coisas que a maneira que aquela notícia vem ao mundo, ela é meio filha da puta, sabe? Assim, a manchete, ela é meio arrombada. E assim, a gente tá numa época que, infelizmente, as pessoas não leem mais a porra da matéria. Eles leem a manchete e acabou. Né? Então, pô, pra você ter uma ideia, voltando mais uma vez aqui pro que aconteceu com a gente, pô, de vez em quando são as matérias, o Monark fala algum bagulho no Twitter, e, porra, a foto que tem lá do Monark no Twitter é ele assim do lado do bagulho do Flow, tá ligado? Pô, ele já não faz parte do Flow desde fevereiro, desde dia 9 de fevereiro, tá ligado? E até hoje, outro dia, o Globo noticia uns bagulho assim. E a maneira como eles noticiam as coisas, elas têm claramente um viés que pode ser destruição de reputação, pode ser um viés político, pode ser um monte de coisa. E eu vejo aquilo ali e eu sinto raiva do jornalista, em geral, sabe? Em algumas situações, em alguns momentos, em alguns lugares, você vê o jornalista assumindo papéis o repórter assumindo papéis que não é dele. É verdade. Que não são dele, né? Ele está ali para contar para as pessoas o que aconteceu e aí ele dá um tom, ele usa certas palavras que induzem a uma coisa ou a outra coisa, né? É uma distorção, claramente é uma distorção, né? Agora, é uma pena porque isso mais e mais acontece, porque muitas vezes a pessoa acha que tem que fazer aquilo para se diferenciar ou para se destacar. Ou para sinalizar virtude. Mas você não alcança nenhum desses objetivos dessa maneira. Jornalisticamente, não. Pô, gostoso ouvir isso, Tramontina, de você, cara. Olha aí. Eu gosto e eu espero que isso se prove verdade com o passar do tempo, que as pessoas... Porque assim, parece que assume-se que todo mundo que tá lendo aquilo ali é um imbecil.